Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós estamos numa sequência de mensagem. Quem crê fará as obras que Jesus fez e maiores. Por que Jesus deu essa promessa à sua igreja e como que isso cumpre? E por que não cumpre em muitos ou cumpre em alguns? Então, o que está sendo ministrado é que a igreja que torna gloriosa, ela fará as obras que Jesus fez e até maiores. Então, o que Deus olha para isso ocorrer? Então, vamos agora dar sequência à mensagem. O tema segue no Evangelho de São João, mas a leitura que vai ser feita hoje está em 2 Pedro, no capítulo 1. Depois vamos ler uma parte também em Efésios, como já foi lido também à tarde. Primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Primeira carta, em algumas traduções está epístola, quer dizer, a carta de Pedro, de São Pedro, ou do apóstolo Pedro. Capítulo 1, a leitura vai começar no verso 3. Então vamos fazer esta leitura. Primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, a partir do verso 3. Vamos então ler. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e também à parte espiritual. Em outra tradução diz piedade. Na Bíblia Monfate diz que o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e à vida espiritual. Em outras traduções, a piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, ou tenha as características da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo todo cuidado, comece então a acrescentar à vossa fé a virtude, e a virtude acrescente o conhecimento mais ainda de Deus. Com o conhecimento de Deus ficarão temperantes, com domínio próprio, que levará a estar paciente. E uma pessoa que tem paciência é que torna piedoso, ou começa a amar, ou sentir o mal que está no próximo para o abençoá-lo. E essa piedade, ou este amor ao próximo, que é o amor fraternal, levará a viver o amor ágape, que é o amor de Deus. Então podeis agora sentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a mensagem é: quem crê fará as mesmas obras que ele fez e as fará maiores. Então é promessa de Jesus para todos nós. Então essa palavra crer, ela implica em amor, em ter consciência que Jesus já pagou todas as bênçãos, de intimidade com o Pai, ou seja, estar íntimo ligado a Ele, ser um com Ele. Então isso que leva a fazer o que Jesus fez e obras até maiores. Mas o que é então viver íntimo do Pai? O que é amar o Pai? O que é estar ligado a Ele? O que é então estar crendo nele ou fazendo como Ele? Então Pedro escreveu essa passagem, que a pessoa que realmente ele crê em Deus, ele tem que ter uma visão que a fé não é só um nível. Quando Jesus fala quem crê em mim, é porque a pessoa já subiu degraus da fé, porque a fé não é só um degrau. Tanto é que Pedro escreve: vós que já tem a natureza divina, ou seja, as características de Deus pelo Espírito Santo em Cristo. Então, sobre isso
que vós deveis então aperfeiçoar, acrescentar a fé inicial para ter a fé completa. E aí então que quando vamos tendo a fé completa, é que faremos as obras que ele fez e maiores. Então veja bem que Pedro escreve sobre a vossa santíssima fé. Essa santíssima fé quer dizer de você ter aceitado Jesus, batizado, entregado a vida para ele, é o início da fé. Mas veja bem que a fé, ela é levada a ter degraus, ou em outras traduções, acréscimos. Então quando nós vamos tendo os níveis de fé, é que vamos chegar no verdadeiro crer. Porque quando a pessoa crê no Senhor, é porque não está só falando que crê como Salvador, ou que é batizado, é porque ele já está com os acréscimos da fé. Então veja bem, sobre a salvação, ou sobre crer nele, acrescentai a virtude. Então o que é a virtude? Nessa tradução aqui, que ela é mais abrangente, diz que sobre a vossa fé primária, ou sobre a vossa fé inicial, acrescente então o desejo de querer o melhor para qualquer um, ou fazer o bem para qualquer um, independente se é inimigo ou amigo. Isso que quer dizer virtude. Então na hora que você aceita Jesus, tem fé, crê no Senhor, então para realmente crer, para realmente fazer o que Jesus fez, sobre esta fé, você tem que acrescentar você mesmo a virtude, ou seja, o princípio da bondade, o princípio de querer o melhor para as pessoas, ou de querer de estar no lugar das pessoas. Então você encontrou Jesus, você encontrou salvação, Jesus te elegeu, como foi pregado também pela tarde. Você teve conhecimento de Deus, você sabe que Jesus te chamou para reinar com ele, ele depositou todas as bênçãos, como está em Efésios 1:3. Então você está tendo conhecimento da fé. Mas se você tem virtude, bondade, você fala, não vou guardar isso só para mim, eu quero que outras pessoas tenham isso. Então aí você vai sobre a fé acrescentar bondade. Então aí você intercede, fala do amor de Deus para as pessoas, interessa que as pessoas sejam honrados, que cresçam, que prosperem. Mas se você fala, não, eu tenho fé, Jesus me chamou, vou fazer a obra de Deus, mas se você barrar as pessoas, não, o cargo é meu, eu faço o que eu quero e eu vou fazer da minha forma, então você nunca vai subir o segundo degrau, que é a virtude de você querer o melhor para todos, você orar, interceder, se possível você tira até de você para o outro, se possível você fala, não, pode fazer no meu lugar, eu quero que você cresça. Então a virtude é você abençoar as pessoas, querer o melhor, interceder, orar, abençoar. Quando você sobe o degrau da fé, que é a virtude, que muitos não sobem, o que vai ocorrer? Você vai ser uma pessoa que crê, que é salvo, batizado, mas não vai nunca fazer o que Jesus fez e maior, porque o crer é o global da fé, e a fé, ela é um degrau que chega lá no amor ágape. Então crer é salvo, o primeiro princípio da fé, o primeiro degrau. Mas para fazer o que Jesus fez, estamos com virtude, ou seja, fazendo o melhor para todos, orando, intercedendo, tirando de nós para os outros. E quando faz isso, o que vai ocorrer? Quando você é doador, você vai passar para um segundo nível de fé. Então veja bem que a virtude, ela atrai algo que você nem imagina. Veja bem aqui, nessa tradução diz que sobre a virtude, você vai começar a ter conhecimento mais de Deus. Quanto mais somos doadores, quanto mais semeamos, quanto mais queremos o melhor para as pessoas, mais Deus vai trazendo conhecimento dele. É lá no Salmo que diz, os íntimos de Deus, ele revelará os segredos da sua aliança. Como que Deus vai falar algo que é mistério, que está no coração dele, que ele vai revelar para uma pessoa que só crê?
que é salvo, mas não é bondoso, não faz o melhor para ninguém, pensa só em si mesmo. Então o terceiro nível leva a ter o conhecimento, que quer dizer a palavra que torna rema, viva. Veja bem que a palavra rema é na hora que você vai orando e vem aquela palavra tão forte e você libera ela e ocorre. Então quando Jesus estava aqui na terra, a palavra era rema, viva. Ele falava e não voltava vazio. Mas por quê? Porque a palavra viva, o conhecimento da palavra é depois da bondade e após a base que é a fé em Deus, ou em Jesus como Salvador. E quando a pessoa vai tendo conhecimento de Deus, quando você vai tendo aquela palavra rema, viva, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que você fica uma pessoa tranquila, porque diz aqui que o conhecimento traz a temperança, ou outra tradução, você fica com domínio próprio, você não preocupa mais se vai enriquecer, prosperar, ou casar-se, ou ter empresa, ou pagar dívida. Você fica uma pessoa temperada, com domínio próprio, nada te abala. Na tarde nós falamos que quando a pessoa chega nesse nível, ele vai ter aquela visão que tudo está depositado nas regiões celestes. Efésios 1:3, tudo Jesus já nos deu, tudo já é nosso, todas as bênçãos já foram pagas. Então se você tem aquela certeza que tudo Jesus já deu, não há o que preocupar. Mas quando a pessoa não tem essa convicção, ele fica pedinte, desesperado, aflito, brigando com Deus, aí ele nunca vai fazer o que Jesus fez, nem obras maiores. Ele vai sempre ficar à mercê que alguém ore, ou seja, no nível inicial da fé. Ele não consegue subir os degraus. Mas a igreja que torna gloriosa, ela sobe os degraus da fé. Ela fará o que Jesus fez e obras maiores. Então quando Jesus fez obras aqui, ele ensinava, ele gastou mais tempo ensinando, apregoando, fez milagre e maravilha, mas não foi o que mais ele fez. O que mais ele fez foi ensino e mestre na palavra, e apregoava e ensinava e combatia o mal e fazia milagre. E o que mais ele gastava era a comunhão com o Pai, orava todo dia, a intimidade com o Pai. Então veja bem que Jesus, ele mostrou a fé, mas ele mostrou a bondade, ele dava de si para os outros. Tanto é que Jesus fala que o discípulo não é superior ao mestre. O que ele estava dizendo? Eu quero que vocês façam como eu faço. Ou seja, Jesus nunca pensou em ser sempre o maioral, pelo contrário, ele falou: eu quero todos a semelhança de mim, Romanos 8:29. Então isso é o princípio da bondade. A fé, a bondade. Quanto mais você quer que o outro seja abençoado, mais você vai ter conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está muito ligado à humildade. O conhecimento de Deus está muito ligado à doação. Quanto mais você quer que os outros prosperem, mais Deus te dá conhecimento, ou a palavra rema, que torna viva, que não volta vazia. Quanto mais a palavra fica viva, mais você fica paciente, porque você fica tão certo que as bênçãos já foram dadas, que não te abala. Então veja bem, e aí o que vai ocorrer? Ocorre que após a palavra tornar viva, ou vai aumentando ela, você fica uma pessoa paciente. Ou seja, nessa tradução aqui que é temperante, ou de domínio próprio. O que é uma pessoa paciente? Ocorre perseguição, luta, dificuldade, ataques, mas você não faz nada para se estrepar. Por isso chama ovelha obediente. A ovelha, ela não retruca. Agora bode, não pode nem encostar no bode, que ele retruca, briga, morde, dá coice. Mas a ovelha, ela é paciente, ela não retruca. Não está escrito lá em Isaías: como ovelha muda, foi levado perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. A igreja gloriosa é a semelhança de Cristo. Jesus foi como ovelha muda perante seus tosqueadores. Não consegue ficar em inquietude, sendo ameaçado de morte, atacado e mal contra a sua vida, e nada reage. Então isso é a paciência. E isso só é adquirido se você subir o degrau da fé. Como que a pessoa vai fazer grandes coisas se qualquer coisa está estrepado, qualquer coisa está brigando, qualquer coisa está partindo para a violência igual um bode? Mas Deus usa ovelhas obedientes. Então isso é
princípios do crescimento da fé. Então, nessa semana que vai até a vigília, é como que fazer obras maiores e obras que Jesus fez. Milagre, palavra da fé, confrontar o mal, comunhão com Deus. Isso que Jesus fez. Ele falou: quem crê fará as obras que eu fiz e maiores. Tem pessoa que foca obras só no milagre, mas Jesus não veio só fazer milagre, ele gastou mais tempo na palavra, ensino, comunhão, estar em harmonia com as pessoas, e na casa do pecador. Veja, Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus fez algum milagre para Zaqueu? Simplesmente ele ia na região de Jericó, Zaqueu meio baixo de estatura, subiu numa figueira. Jesus fala: Zaqueu, desce daí, vou pousar na tua casa. Ninguém falou o nome de Zaqueu para Jesus, mas o Espírito Santo revelou. Então ele desce e recebe Jesus gostoso, e fala lá do amor de Deus. O povo fala: se ele é profeta, não entrava na casa desse pecador. E Jesus fala: hoje veio salvação nessa casa, que também ele é um filho de Abraão. Então, só de Jesus falar, apregoar o seu amor, o que ocorreu? Zaqueu falou: mestre, se eu roubei alguém, se eu lubridiei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e o que eu tenho de bens, eu vou dar metade para os pobres. Jesus não pediu oferta de sacrifício, Jesus não obrigou ele a fazer nada, simplesmente ele arrependeu, converteu, mostrou arrependimento, e Deus operou ali um milagre extraordinário de conversão. Então veja que a igreja que torna gloriosa, ela vai tendo essas mesmas obras. Já pensou você chegar na casa de alguém, nem conhece ninguém, você fala o nome da pessoa, fala a vida dele, fala: eu vim trazer hoje salvação aqui. A pessoa pode te questionar, e você fala: Jesus me trouxe aqui, e é isso que está ocorrendo com você. Ou seja, revelações. Deus pode fazer coisas que não se imagina. Isso é fazer as obras que ele fez, e até maiores. Então a igreja precisa subir os degraus da fé: virtude, a bondade, o conhecimento da palavra, a piedade, a paciência. Tudo isso vai se somando. Então isso compõe o crer, e quem crê fará as obras que ele fez maior. Veja bem que chega em certo momento que a fé, ela vai transformando em piedade. Veja bem, começa a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, e veja bem, paciência, e depois a paciência realmente leva a pessoa a tornar piedoso. Toda pessoa paciente que não se estreba com nada, mas ele é piedoso, perdoador, ou seja, ele é misericordioso, ele vai querer ficar no lugar das pessoas. Ele fala: não condeno ninguém, eu era pecador, e eu me coloco no lugar dele também, sei o que ele é hoje, o que eu passei por isso também. Então, piedoso, ele se coloca no lugar do pecador, quer sentir o que ele sente, quer que ele seja abençoado. Então veja que aí fará obras maiores. Como que você vai fazer obras maiores? Como que possamos fazer obras maiores, se muitas vezes não estamos sentindo o que a pessoa está sentindo, aquele sofrimento, aquela dor, aquele padecimento, e muitas vezes é só espírito de condenação. Não, merece sofrer mesmo, tem que morrer mesmo, tem que ir para o inferno de cabeça para baixo, não, tem que explodir mesmo. Como que vai fazer obras se está amaldiçoando, lançando praga, ou querendo a destruição, ou saindo da igreja, ou usando de maldade, de artifícios? Como que vai fazer a obra de Deus em algum lugar se não é piedoso, ou seja, está cheio de ódio, de revolta, de maldade? Pode ser um cristão de boca, mas como foi pregado ontem, esse povo fala de lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta. Mas quando a pessoa é piedoso, ele se coloca no lugar das pessoas, e a obra vai ser feita. Aí você pode orar que a doença vai embora, os milagres ocorrem, as pessoas convertem. Então veja bem como que ainda estamos deficientes como igreja gloriosa ainda. Mas Deus está dando chance ao longo dessa semana, mais uma etapa, como que faz o que Jesus fez e maior. Então, através do caráter, da transformação, sujeição ao Espírito Santo, e principalmente desenvolver a fé, que é a fé inicial até o degrau maior da fé.
porque o degrau maior da fé, após a piedade, você começa realmente viver o amor ágape, que é o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, não se irrita. Então veja bem que a fé leva ao amor, é um degrau após o outro. Quando estamos amando com o amor de Deus, a fé é funcional, por isso está lá em Gálatas 5:6. Em Jesus, a fé é operante no amor ágape. Então, para chegar no amor ágape, então essa é a trilha, é o caminho. Senhor, já que eu tenho fé, então quero mostrar bondade, virtudes, eu quero ser uma pessoa virtuosa. Nessa tradução que usamos aqui também à tarde, que anotamos aqui, que é a Bíblia King James, que é uma Bíblia inglesa, virtude quer dizer querer fazer sempre o bem diariamente por todos, pela obra de Deus, ser uma pessoa virtuosa. Você tem prazer todo dia de fazer o melhor na casa de Deus, pela igreja, pelas pessoas, pela casa do Senhor, pelos servos de Deus? Isso é uma pessoa virtuosa, ou seja, de virtude, e isso faz a fé aumentar. Muitos cristãos não prosperam porque não quer fazer a virtude, a bondade, só pensa neles mesmos. Não, quero a minha bênção, mas a virtude é a doação. Então a dificuldade de fazer o que Jesus fez é porque não sobe os degraus da fé. Mas este ministério, aqui em Uberlândia, tem esse ônus, esta ordem de Deus, de tornar a igreja gloriosa. E hoje então nós vamos orar para que venhamos nos identificar que degrau estamos. Ainda estamos no primeiro degrau, já subimos o segundo, estamos no terceiro, já estamos amando com amor ágape. Então Deus, Ele quer nos ajudar pelo seu Espírito. Ele declarou: quem crê fará as obras que eu fiz e maior. Então essa palavra crer realmente é ligada à fé. Só que a fé é degraus que tem que subir. A fé não é um conceito único, que é saber que Deus existe e que ele opera naquele que aceita Ele. É o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das provas daquilo que não existe. Isso é o conceito básico, o conceito geral. Mas o conceito amplo é degrau, quer dizer, é um conceito após o outro. Então realmente a fé leva ao amor ágape, e a fé operante é a fé que opera no amor de Deus. Mas para chegar no amor existe esse princípio. Então quando Jesus esteve aqui na terra e Ele falou: faça as obras que eu fiz e maior, porque eu vou para o Pai, mas vós podeis fazer. Então veja que Pedro, ele entendeu, os apóstolos, a igreja primitiva, que após a fé eles tinham que provar a virtude, tinham que falar: Senhor, nós cremos em Ti, agora vamos doar de nós mesmos. A doação leva a ter mais conhecimento da palavra. Quanto mais a palavra fica rema, mais você torna com domínio próprio, o pecado não domina. Quanto mais a palavra torna rema, você não cai no pecado, no engano, mais e mais prospera, mais e mais paciência, piedade e amor. Aí começará a fazer obras maiores que Ele fez, e até aquele não fez, a promessa é que se fará coisas que nunca se viu. Mas não atrele o fazer obra só em milagre. O menor propósito em Jesus na terra de operação foi milagres e maravilha, fez coisas tremendas. O que mais Ele gastou foi ensino, ministração, comunhão com o Pai. Milagres ocorreu de forma assustadora, mas obras de Jesus é global, não é só uma coisa, envolve todo o ministério dele. Isso é a igreja tornar santa e gloriosa. Então nós vamos orar hoje para que mais e mais você tenha essa disposição de sair do nível que está e você mesmo acrescentar. Veja bem, como que acrescenta? Como que aumenta? Então lá em Judas verso 20, há a mesma referência na Bíblia Monfort dessa passagem, vai para Judas 20, que diz lá: amados, vós mesmo edifique a vós mesmo, acrescente a vós mesmo, orando no Espírito Santo. Então este acrescentar é o próprio Espírito de Deus que vai ajudando
a subir esses degraus, a subir esses níveis de fé, e vós mesmo, orando no Espírito. Então a palavra, a oração e principalmente a comunhão com o Pai, pelo Espírito Santo, vai levando à edificação. Então, sem orar, não vai subir nos degraus da fé, vai ficar no nível inicial. Pode fazer evento, pode fazer festa, pode vir pregador de fora, pode fazer campanhas, pode mudar o nome das campanhas, sempre vai ficar aquele nível inicial, e repete a mesma campanha. Você pode ver que o nível das igrejas é cíclico, mesma campanha, mesmo sacrifício, mesma palavra, mesmo voto, e fica ano após ano nas mesmas atitudes. Por quê? Porque se não subir um degrau, tem que ficar ali naquele nível inicial de fé. Mas se a igreja sobe pelo menos um outro degrau, você vai notar que vai aumentar o conhecimento, vai aumentar o entendimento, vai aumentar a palavra, o poder, a comunhão. E se subir mais degrau, melhor ainda. Então veja lá na igreja apostólica, eles chegaram num nível de fé que não era mais só um nível inicial de fé, mas todos foram chamados cristãos, porque todos estavam agindo como Cristo, fazendo os mesmos sinais e as mesmas maravilhas. Ou você acha que o mundo chamou os discípulos de cristão porque fala, cremos em Jesus como Salvador? Não, o mundo não está nem aí se a pessoa fala que é crente, mas o mundo olhou, eles pregam como o mestre pregava, faz os mesmos sinal, o mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo trato com Deus, com o próximo. Eles têm que ser chamados cristãos, estão todos à semelhança de Cristo. O mundo que deu esse rótulo para os discípulos, não foi porque eles falavam que é crente, evangélico, ou que hoje muitas vezes vira crente porque carrega a Bíblia, ou fala graça e paz, o Pai do Senhor, ou fala tá ligado. Isso aí é só rótulo, que não muda nada. Mas quando a pessoa está agindo como Cristo, aí o mundo fala, esses estão agindo como Cristo. Aí, nisso o mundo se converterá, quando vê isso em nós. Não é o que está lá no Evangelho de São João? Então a igreja que caminha em ser gloriosa, ela tem que subir os degraus da fé. Então até na vigília, vamos nos aperfeiçoando, vamos caminhando, para pelo menos um ou outro, ou alguns, começar a fazer as obras maiores, e até as que Cristo fez e maiores, porque não é algo utópico ou impossível, é promessa do próprio Jesus. O que tem que ser feito é subir degraus da fé, ou seja, a fé não ficar primária. Então a crescente, a oração, a comunhão, a disposição de fé, senão vai ficar no nível inicial. Então a fé inicial, ela traz salvação, mas não quer dizer que vai ser usado como Jesus foi, não quer dizer que vai ter dons, ou vai ser uma pessoa que vai operar maravilha, pode ser um salvo, mas na medida que vai subindo, vai fazendo o que Jesus fez e até maior. Então esse é o que a igreja tem de Deus, o que o Espírito Santo almeja que todos alcancem, não ficar uma igreja primária, mas um povo que vá adiante como igreja gloriosa. Então essa é mais uma etapa, e vai seguindo a mensagem, na sexta, no domingo, vai até na vigília, com a passar do ano. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos agora orar, fique de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus, vamos buscar o Pai, não vamos nos conformar no primeiro degrau, vamos adiante, não fique a depender, seja uma pessoa que queira que o mundo fale, você é cristão, você faz maravilha, dá palavra de ensino, de conforto, de amor, de misericórdia, a glória de Deus manifesta na tua vida, a igreja tornar gloriosa. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos prosseguindo, ó Pai, a mais uma etapa que a igreja tem recebido de Deus para tornar santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor amado, há tempos atrás, Tu deu a visão daquela escada também, ó Pai, e falou, meu servo, ao subir os degraus da fé,
lhe mostrarei como a igreja tornará gloriosa. Pai, assim, cada dia temos, ó Pai, orado, buscado a Tua presença, a Tua misericórdia, para não ficar nos níveis só da fé primária, nos rudimentos da fé, mas prosseguir a maturidade. E Tu tem declarado que muitos aqui, ó Pai, farão coisas maiores que o próprio Cristo fez, porque chegaremos no nível em que se operará coisas que ninguém viu nem imaginou, e a promessa do próprio Deus para aquele que crê, Senhor, a igreja tornar gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. Mas enquanto tiver como fé primária, pode ser um salvo, mas ainda vai ficar com tendências carnal, com competição, com heresias, com pensamentos de carnal, ou pensamentos de lamúria, ou de queixume, ou só pensar em si mesmo. Mas a pessoa que torna virtuoso, ele para de pensar nele, ele quer a bênção para os outros, ele quer o melhor para as pessoas. E aí que começa a falha de muitos cristãos, porque ao ter a fé, começa a pensar só em si mesmo, e não pensa que vai ferir alguém, magoar alguém, ou que vai trazer transtorno para alguém. Mas a pessoa virtuosa, ele para de pensar em si mesmo e começa a abençoar, a declarar vitória. Ele não faz nada para ferir ninguém, ele prefere morrer do que ferir alguém, ele prefere tirar dele mesmo do que causar transtorno em alguém. Mas o que mais se vê hoje é transtorno, é choque de entendimento, é choque de, muitas vezes, de desejos pessoais, e acaba deixando de subir os degraus da fé. Mas Tu tem falado com o ministério, com esta obra, e tem declarado promessas, ó Pai, na igreja tornar gloriosa, de operar o que Cristo fez e coisas maiores, e está caminhando nesse sentido. E assim, ó Pai, estamos nesta campanha que vai até a vigília da passagem mais um ano. Aquilo que Deus quer que tenhamos para operar o que o Senhor fez e maior, que estamos para renovar um novo ciclo. É um ciclo de crescimento, de conquista, de vitórias, de bênçãos que nunca se viu, de operar coisas que nunca se presenciou. Isso é para todos nós. Pai, vem operar grandissimamente, Senhor, que venhamos realmente ter a certeza que tudo está depositado em Cristo, que venhamos realmente, ó Pai, estar em comunhão com o Pai, de estar um com Ele, Jesus, com o Pai, que venhamos, ó Pai, estar ligado a Ele dia após dia, em comunhão, em bondade, em piedade, em domínio próprio, cada vez a palavra tornar rema, viva, cada vez mais pacientes, e tudo é possível que crê. Senhor, a igreja que torna gloriosa, ela vê a glória de Deus, ela vê o impossível tornar possível. Senhor, e Tu tens chamado esta obra, esta igreja, para esse mover. Se o Teu povo não quer, ó Pai, Tu vai encontrar alguém que queira, e nós queremos, ó Pai. Se ninguém quer, nós queremos, ó Pai. Se tivermos que ficar até só, não importa, mas vamos adiante na visão de Deus, porque o próprio Jesus também foi abandonado por todo mundo. E o que mais doeu o coração de Jesus foi quando todos o abandonaram, não ficou um para ajudar. Mas aí os discípulos falam: Mestre, para onde iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Simplesmente porque Ele falou que Ele era o pão vivo que desceu do céu, porque Ele estava dizendo que Ele e o Pai eram um, e Ele queria todos com Ele também, sendo um só. E aqueles religiosos não aceitaram, pessoas que até creram nele, mas não quiseram a mensagem dele. É o que ocorre hoje também. Muitos na realidade não querem a mensagem de Cristo, que é só os favores dele, só quer o peixe e o pão multiplicado, mas não quer viver a sua palavra. Mas Tu está procurando os verdadeiros adoradores, Tu está procurando os fiéis para viver a Tua mensagem, Pai, porque a mensagem do Evangelho é que todos se assemelhem a Cristo, que sejam mudados dia a dia até a sua mente, o seu caráter. Espírito Santo, vem operar grandissimamente durante esses dias de renovação, para a igreja tornar mais e mais gloriosa, que não venhamos ficar só no nível de fé primária, que venhamos
Pai, ter virtude, de declarar vitória, parar de pensar em nós mesmos, acrescentar a fé, a bondade, a virtude, a piedade, o domínio próprio, que mais e mais aumente a palavra rema, o conhecimento de Deus, o amor fraternal, porque em Jesus a fé não tem valor nenhum, a não ser a fé que é operante no amor ágape, e o amor ágape é um caminho a ser trilhado. Senhor, que mais e mais todos venham ter a visão da palavra, Pai, que a igreja se edifique cada vez mais. Tu revelaste, Senhor, que a promessa se cumprirá em nosso meio, ainda que alguns possam desistir, ou trair, ou negar, ou não querer, mas a promessa não vai caducar, a promessa não se perderá, ainda que muitos possam nos abandonar, mas o próprio coração de Jesus também sentiu aquele abandono das multidões que nada quiseram com ele, mas pelo menos encontrou alguns que queriam, e o plano de Deus não fracassou. Sim, Senhor, é os mesmos sentimentos que muitas vezes sentimos para com algumas pessoas, ó Pai, ser traído, abandonado, negado, incompreendido, mas, Senhor, que Teu Espírito dê graça a todos nós, para irmos adiante, Senhor, em cumprir a ordem do Pai, orando, buscando, clamando, Senhor, se dedicando ao coração do Pai, pois a promessa diz que depois Jesus viu o resultado da sua obra, e também veremos o que a igreja gloriosa terá em breve, o resultado de viver no caráter de Cristo. Aparentemente, muitas vezes é sofrimento, muitas vezes é luta, padecimento, e muitas vezes abandono, mas, Senhor, importa fazer a Tua vontade, porque na realidade agradar o Pai é confronto com a carne, realmente agradar o Pai é confronto com a religião, agradar o Pai é confronto com as tradições religiosas, agradar o Pai é confronto até mesmo com o eu humano, mas importa agradar o Espírito de Deus. Senhor, nos ajuda dia após dia a fazer a Tua vontade. Confirma, Senhor, tão grande vitória sobre todos os presentes, ó Pai, da criança mais velho, que todos venham realmente se envolver com amor, com alegria, com dedicação. Senhor, que todos venham subir esses princípios da fé para a igreja operar o que Cristo fez e obras até maiores, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, existe uma opressão espiritual que anda paralela à bondade. Sempre que você dedica-se em doar, aparentemente você perde e ganha com Deus. Mas sempre que você luta para ter o que é seu, você vai ferir muitas pessoas, família, vizinho, colega de trabalho. Aparentemente você ganha naquele instante, mas perde com Deus. É aí que ocorre tristeza, abalo na fé, desânimo. Mas se você fala, não, eu quero ir adiante, subir degraus da fé, quero fazer o melhor para Deus, quero seguir ao Senhor com alegria. Então é assim, é doar, é dedicar, é querer o melhor para as pessoas. Eu me lembro que eu fui provado no degrau da fé, quando ainda eu tinha que trabalhar numa empresa e fazer culto depois ainda. Então fazia lá vendas de ouro, de pedras preciosas, e então um dos vendedores mais velhos, ele achou que o direito de vender para um cliente era dele, porque eu tinha atendido ele primeiro, mas depois ele chegou e conversou com esse vendedor, ele achou que era direito dele. Na realidade ele vendeu para ele, e eu falei, não, pode ficar com a venda e faça uma boa venda e trate bem o cliente, e abri mão. Ele vendeu muito e não fiquei nem preocupado, e naquele dia não vendi nada. Mas passou algumas semanas, veio uma pessoa e entrou lá na empresa, e ele olhou para os vendedores, eu estava lá atrás, e esse foi lá para atender. Ele falou, não quero ser atendido por você não. Veio outro, também não.
Eu estava lá o último, falei, eu quero aquele rapaz lá atrás que vem me atender. E ele comprou coisas exorbitantes, ou seja, e o lucro que eu tive, ou seja, de comissão, deu para comprar o primeiro carro que eu tive. Então veja bem, quando você é honrado, é porque você foi provado antes. Então o que adianta ficar lutando por coisas e entrar em choque? É melhor você abrir mão, ser bondoso e querer o melhor para as pessoas, porque lá na frente Deus te honrará. Então eu aprendi isso na prática. Isso você tem que viver também na profissão, dentro do ministério, em qualquer área. Procure crescer na fé, e você só aprende isso na vivência, no confronto, nas situações da vida, com a graça do Espírito Santo. Senão, você fica sempre na fé primária, e na fé primária pode ser um salvo, mas fazer o que Jesus fez e maior não faz. Então nós vamos orar. Então você que tem tido essas dificuldades de abrir mão, de doar, Deus quer te ajudar, para você ter algo que você nem imaginou antes. Caso você já passou isso, ou está passando, então vem aqui à frente, vamos deixar o Espírito de Deus nos tratar, vamos subir mais. Nós não estamos ainda lá no ápice do degrau da fé, mas já que Deus ordenou a igreja tornar gloriosa, vamos caminhando para que o plano de Deus cumpra. Então caso você tenha tido esses dissabores da vida, mas não foi bondoso, vem à frente, o Espírito Santo quer dar nova chance, ajudar para irmos adiante, porque senão não adianta só de boca, na prática o cristão tem que agir segundo a palavra.